Você pode correr, mas não pode se esconder dos animais mais velozes do planeta. Vamos mostrar os 10 fenômenos de velocidade do mundo e compará-los aos humanos que tentam correr para entrar no livro dos recordes. Acelere, porque você vai entrar numa corrida selvagem ao extremo. Animal Planet, ao extremo. Corredores. Nossa contagem regressiva começa nas profundezas da selva, na América Central. O basilisco pode não parecer muito com um atleta, mas se esse lagarto se assustar, pode correr a toda. E ele não é um velocista comum. O basilisco é o número 10 na nossa lista de corredores extremos porque pode andar sobre a água. Seria preciso um milagre para um humano andar sobre a água. Mas o basilisco conta com as leis da física. Para começar, o basilisco não anda. Ele corre a incríveis 3 metros por segundo. E correr sobre a água requer calçados especiais, de acordo com o professor de biologia, Paul Hahn. Ele tem escamas modificadas na sola dos pés. E se olharmos de perto, dá para ver os pontinhos pretos. Elas agarram pequenas porções de água e assim flutuam acima da água, valendo-se da tensão superficial. E não há muitos animais que podem perseguir um animal com uma habilidade dessas. É espantoso. Se o basilisco se mexer rápido o bastante, ele pode correr sobre a superfície da água como se estivesse em terra firme. Se você já deu um tapa na água, sabe como ela pode ser dura. Faz séculos que as pessoas vêm tentando encontrar maneiras de andar sobre a água, como o basilisco. Leonardo da Vinci foi o primeiro a quebrar a cabeça nesse sentido. Infelizmente, ele estava muito ocupado pintando e não testou seu projeto. 500 anos depois, alguém finalmente apareceu para construí-lo, mas ele não correspondeu às expectativas. Mesmo numa corrideira e com um remo, não dá para se comparar ao basilisco. Para ser como o basilisco, nossos pés teriam de ser do tamanho de guarda-chuvas abertos e teríamos que dar 20 passos por segundo. Mas andar sobre a água é um trabalho duro. É uma tática de fuga que os adultos deixam para os jovens cheios de energia. Os lagartos mais velhos preferem nadar a correr na água. E o nosso próximo concorrente também é extremamente rápido. Não embaixo d'água, mas embaixo do solo. Você tem que levantar muito cedo para pegar o número 9 da nossa lista e é exatamente isso que está acontecendo na cidade australiana de Crow's Nest, pois hoje é dia de corrida. Este é o desfile das equipes de apoio do animal de corrida mais estranho da nossa lista, a minhoca.
As minhocas de corrida, altamente treinadas de Crow's Nest, passam por rigorosos exames veterinários. E aí vão, para a pista. A corrida de minhocas é simples. A primeira que sair do círculo ganha. E lá vem ela, número 10, se aproximando da borda do círculo. As corridas de minhocas têm muitas vantagens. É o que diz o organizador Jeff Close. Temos orgulho delas. São amistosas, até as crianças participam. Minhocas não mordem e não latem, por isso a gente faz a corrida. Disseram que a vencedora deste ano veio do Egito. Mas não é preciso viajar para lugares exóticos para encontrar corredoras campeãs. As mestras da locomoção sem membros vivem bem embaixo dos nossos pés. As minhocas estão em 9º lugar na nossa lista de extremos porque são os animais sem pernas mais velozes que existem. As minhocas têm que fazer seus túneis comendo. O que você acharia de comer seu próprio peso em terra todos os dias? E quem precisa de pernas quando vive intocado? As minhocas só precisam de cerdas bem finas para se agarrar nas paredes e empurrar seu corpo pelo solo. E assim, elas podem viajar depressa. 15 metros por hora pode não parecer muito extremo, mas tente você zigue-zaguear assim em terra sólida sem usar os braços nem as pernas. Mas um outro tipo de verme começou a escavar o espaço cibernético. E é tão rápido que pode dar a volta ao mundo ao toque de um botão. Um verme de computador, ou worm, é uma espécie de vírus que viaja em extrema velocidade por e-mail. E quando ele entra no disco rígido, coisas terríveis podem acontecer. Um dos mais famigerados é o I Love You. Atravessando o espaço cibernético, esse vírus leva apenas algumas horas para viajar da Ásia até a América. E mesmo que as minhocas de verdade não tenham a velocidade de suas primas de computador, elas ainda podem andar de cabeça erguida. Para um animal sem pernas, elas são muito rápidas, embora algumas não sejam rápidas o bastante para um passarinho esperto. O 8º colocado em nossa lista é um animal que tem que correr para viver. A lebre tem um recorde impressionante de velocidade extrema. Ela tem que ser rápida para sobreviver. Mas qual é a velocidade da lebre? Como ela pode fazer frente aos atletas humanos mais velozes? Se a lebre entrasse nas Olimpíadas, estaria enfrentando velocistas humanos que conseguem correr a 35 km por hora. Mas isso não é problema para a lebre. A lebre pode atingir uma velocidade de 72 km por hora, o que quer dizer que ela venceria os 100 metros olímpicos num tempo de apenas 5 segundos. Uma velocidade tão extrema poderia ser útil em outra corrida famosa. Uma lebre correndo a toda velocidade conseguiria se equiparar aos cavalos que correm no Derby de Kentucky. Mas como as lebres conseguem correr tanto? Afinal, cavalos e humanos têm pernas muito mais compridas e muito mais músculos. Bem, para qualquer competidor, a velocidade vem de duas coisas:
o movimento rápido das pernas e o tamanho de cada passada. Os melhores atletas dão cerca de 4 passadas por segundo, e a lebre também. Só que a lebre cobre uma distância muito maior com cada passada. A lebre carrega muito menos peso corporal do que um cavalo ou um humano. Então, seus músculos podem levar o corpo dela mais longe a cada salto. A lebre também é extremamente flexível, o que significa que ela pode maximizar a distância das passadas, estendendo suas potentes pernas traseiras para trás e trazendo-as de volta até o queixo. Por isso, a lebre cobre distâncias mais depressa do que nós. Cada salto pode cobrir quase o dobro da distância. Mas há uma maneira de aumentarmos o tamanho da nossa passada, amarrando um par de andadores. É incrível como se pode ser veloz quando se corre como uma lebre. Essas super pernas de pau aumentam o comprimento das nossas pernas e permitem cobrir mais terreno a cada passada. Dando passos maiores, podemos deixar qualquer oponente para trás. A extrema velocidade da lebre pode tirá-la de todo tipo de encrencas, mas ela ainda é bem mais lenta do que o próximo animal da nossa lista. Já passamos por 3 animais em nossa corrida para descobrir qual é o mais extremo corredor do planeta. Mas daqui a pouco vamos descobrir que há só uma fração de segundo entre a velocidade e a morte. É o que veremos a seguir em Animal Planet ao extremo. Quem é o gatilho mais rápido do Oeste? Para os cowboys do Velho Oeste, a velocidade era a diferença entre a vida e a morte. Leva apenas 0,2 de segundo para um pistoleiro rápido sacar e atirar. Mas os cowboys têm um rival. Aqui está uma das garras mais rápidas do Oeste. Mas você não vai encontrar a tamarutaca andando na rua principal de alguma cidadezinha empoeirada do Oeste. Este malfeitor se esconde no fundo de um aquário. A tamarutaca ocupa a 7ª posição na nossa lista porque é realmente uma pistoleira ligeira. Ela não carrega pistolas, mas usa clavas para abater seus oponentes. Essas pernas dianteiras se movem tão depressa quanto uma bala e causam quase que o mesmo estrago. É o que diz o Dr. Shane Ayong, cientista do Museu Australiano. O ataque da tamarutaca é um dos movimentos mais rápidos do mundo animal. São mais ou menos 5 milissegundos, isto é, 5 milésimos de segundo. É rápido demais para se ver. Já foi comparado a uma bala de pequeno calibre. Então, sua força é admirável. Para um caranguejo, a única chance de escapar da tamarutaca é fugir antes que ela o veja.
Mas não são só os caranguejos que sofrem nas mãos de uma tamarutaca. Qualquer um que tente pegar uma tamarutaca aprende rápido porque seu apelido é corta-dedos. Ela até ganhou fama por destruir aquários muito caros. Mas, acredite ou não, a tamarutaca ainda não é a garra mais ligeira do mar. Essa honra pertence ao seu primo, o camarão-estalo. Ele não é tão grande e perigoso quanto a tamarutaca, mas é mais rápido no saque. O camarão-estalo vem armado com uma garra enorme. No passado, as pessoas acharam que, quando ele fechava a garra, fazia um som de dedos estalando, e por isso lhe deram seu nome. Mas ele tem uma arma secreta. Quando os cientistas analisaram a incrível garra do camarão-estalo, descobriram que o ruído não era causado pelas pinças batendo uma na outra. Quando o camarão fecha sua garra, ele atira um jato d'água que se move tão depressa que cria uma bolha de ar. Quando essa bolha implode, isso cria uma grande onda de choque e um som de estouro. O camarão-estalo usa essa onda de choque como uma granada para deixar sua presa atordoada. E como a garra mais rápida do mar pode ser comparada aos pistoleiros do Velho Oeste? Está na hora de um acerto de contas. O camarão-estalo é quase 100 vezes mais rápido do que o melhor gatilho do Oeste. Os melhores atletas do mundo fazem de tudo para ganhar a medalha de ouro. Eles usam roupas com alta tecnologia, regimes de treinamento científicos e calçados da era espacial. Mas o que eles realmente precisam é de um par destas pernas. O avestruz é o bípede mais veloz do mundo. Tá, ele pode parecer um tanto desajeitado, mas o avestruz poderia deixar nossos atletas mais velozes comendo poeira. Chegando a 80 km por hora, eles são 2 vezes mais rápidos do que o nosso maior velocista olímpico. Nós precisaríamos de auxílio mecânico só para emparelhar com ele. Um avestruz corre tanto quanto um ciclista olímpico. Os avestruzes pertencem a um grupo de aves que não voam, chamadas ratitas. Todas as ratitas têm pernas compridas, ideais para correr. Afinal, elas não podem voar para fugir de perigos.
Os humanos jamais poderiam correr como um avestruz sem alguma cirurgia extrema. É o que diz Mike Archer, do Museu Australiano. O que nós, seres humanos, teríamos de fazer para alcançar as ratitas? E se quiséssemos caçá-las, comê-las ou fugir se elas fossem predadoras? Teríamos que nos replanejar totalmente, ter os bracinhos verruguentos do camarão, meio pendurados na frente do peito, pequenininhos. Teríamos que nos livrar dos músculos grandes daqui e fazer todo o esforço com os fêmures, pernas grossas. Os velocistas humanos já têm pernas grossas. Seus músculos da perna são projetados para dar grande aceleração, mas eles só conseguem manter altas velocidades em distâncias bem curtas. Corredores de longa distância são mais magros e menores. Suas pernas magras têm músculos que conseguem trabalhar por muito tempo, mas com velocidade menor. O avestruz é o atleta perfeito. Os músculos das pernas combinam a força de um velocista com a resistência de um maratonista. O avestruz pode manter o dobro da velocidade do melhor velocista humano durante meia hora. Mas as pernas longas do avestruz têm mais uma utilidade. Essas aves também são as campeãs incontestes de dança na savana. Se bem que nem todo mundo se impressiona com as pernas sexys do macho. Mas um dos primos antigos do avestruz alcançava velocidades espantosas. Apesar da maioria das ratitas, aves grandes que não voam, terem se desenvolvido no hemisfério sul, cada grupo em continentes diferentes, algumas surgiram no hemisfério norte. E uma dessas espécies que se desenvolveu das galinhas d'água foi chamada de diatrima. Era uma ave muito grande, muito rápida, provavelmente a maior ave do seu tempo, que era capaz de alcançar e devorar cavalos. Os cavalos, é claro, naquele tempo, eram do tamanho de cães, então era possível engolir alguns sem ter uma indigestão. Embora os cavalos modernos estejam a salvo da velocidade extrema do avestruz, essa ave poderia botá-los para correr. Numa corrida em linha reta, as duas pernas do avestruz são alguns quilômetros por hora mais velozes do que as quatro patas de um puro-sangue. Por isso, não é de se estranhar que já tenham tentado fazer corridas de avestruz. Calamidade, ganso galopante e panaca. 3 aves do mesmo tipo estão juntas no evento esportivo mais esquisito do ano. Uma corrida de avestruzes. Reia, em frente! Vejam como essas criaturas correm. Cuidado! Mesmo com essas pernas espantosas, o avestruz ainda é o 6º colocado na nossa lista. Isso porque, a seguir, vamos descobrir que velocidade mata. Estes biólogos marinhos estão numa pescaria diferente. Eles estão tentando atrair um dos peixes mais velozes do mar, rebocando uma câmera com isca. Nenhum peixe comum poderia manter essa velocidade. Mas o anequim não é um peixe comum. É um tubarão, o maior predador submarino, e tem uma velocidade extrema. Ele é 10 vezes mais veloz do que o melhor nadador olímpico, e é por isso que o anequim está em 5º lugar da nossa lista. Ele pode nadar a 48 km por hora, mais rápido do que podemos correr em terra firme. Não podemos nadar mais depressa do que um tubarão, porque não temos os músculos que comandam as batidas laterais daquela enorme nadadeira caudal. Mas podemos copiar o projeto.
Este é um novo esporte, natação com nadadeiras. Com o auxílio de uma cauda de tubarão artificial atada aos pés, esses nadadores conseguem gerar muito mais força. E isso resulta num aumento de 70% da velocidade dentro d'água. Mas uma outra parte do corpo do tubarão também ajuda muito, segundo Eric Forsman, do Aquário de Long Beach. Isto é uma amostra de pele de um anequim preto. Passando a mão nessa direção, ela é bem lisa. É assim que a água vai passar por aqui. Mas se passar a mão ao contrário, é áspero. E tão áspero que, há muitos anos, antes de existir a lixa tradicional, os carpinteiros usavam pele de tubarão para lixar madeira, alisar a madeira. Mas o tubarão consegue nadar mais depressa também graças à sua pele de lixa. As escamas na pele servem para canalizar a água sobre o corpo. Isso reduz a fricção entre as escamas e a água, por isso o tubarão é rápido. Bom, nós também podemos. Tudo o que é preciso é uma roupa de mergulho feita com pele de tubarão sintética. Ela é coberta por uma série de pequenos canais que podem reduzir o atrito em até 10%. É uma grande vantagem quando se pode ganhar ou perder uma medalha de ouro por décimos de segundo. Podemos ser capazes de copiar a pele do tubarão e sua cauda, mas ainda estamos bem longe de nadar tão depressa quanto ele. Essa velocidade extrema é que faz os tubarões serem tão fascinantes e tão letais. Mas acredite ou não, há um outro predador no mar que pode matar mais depressa que o tubarão. Vamos encontrar o quarto colocado da nossa lista espreitando nas águas tropicais do mundo inteiro. É um animal que se move bem depressa. Para um caramujo. Ele pode parecer inofensivo, mas, escondido nessa concha, está um assassino feroz. Pois isso é um cono. Ele é um caçador que ataca sua presa com uma lança envenenada. O cono é o número 4 da nossa lista porque ele ataca com velocidade extrema. E injeta um veneno letal que age ainda mais rápido. Se pudéssemos rastrear o veneno dentro do peixe, veríamos com que velocidade ele percorre o sistema nervoso. As moléculas de veneno se alojam nos nervos, interrompendo os sinais responsáveis pelos movimentos musculares. Isso significa que o peixe fica completamente paralisado. E tudo isso acontece numa fração de segundo. Mas os peixes não são os únicos alvos do cono. Esta conchinha de aparência inocente é acusada de 70 mortes em todo o Pacífico. Um fuzileiro norte-americano baseado em Guam estava posando para uma foto com 2 conos quando ambos, simultaneamente, acertaram seu pescoço. Ele morreu em apenas 4 segundos. Então, na próxima vez em que você encontrar um desses assassinos na água, lembre-se que velocidade mata.
Estas pessoas estão a caminho da faculdade Foothill, na Califórnia, para assistir a um extraordinário evento atlético. Hoje, alguns recordes serão estabelecidos, mas será preciso o auxílio da lei nessa comparação de velocidades extremas. Estes competidores têm uma vantagem natural, porque estão equipados com calçados sofisticados e são extremamente aerodinâmicos. Os atletas que vão correr hoje são guepardos. Eles vão competir para levantar recursos para o Fundo de Preservação do Guepardo. Sua extrema velocidade vai levantar mais do que algumas sobrancelhas, porque o guepardo é o quadrúpede mais veloz que existe. É 3 vezes mais rápido do que qualquer velocista humano do planeta. De fato, as especificações do guepardo estão mais para carro de corrida do que para atleta. Ele pode ir de 0 a 112 km por hora em apenas 4 segundos. O guepardo é realmente uma máquina de corrida de alto desempenho. E ele tem que ser veloz, porque na savana africana, o guepardo gosta de refeições ligeiras. É o projeto avançado do guepardo que lhe dá a vantagem. Seu motor é movido por coração e pulmões aumentados, refrigerados pelas maiores narinas da família dos felinos. Seu chassi é leve e flexível, para assegurar que cada passada tenha a maior largura possível. E os guepardos são os únicos felinos que sempre estão com as garras para fora. Isso é porque eles precisam de toda a tração possível para conseguir comida. Podemos aprender muito com o projeto do guepardo. Podemos não ser capazes de aumentar nosso coração ou nossos pulmões, mas podemos criar calçados que possam nos ajudar a correr mais depressa. Foi o que Mário Lafortune fez no laboratório de pesquisas da Nike, no Oregon. Estamos coletando informações sobre o movimento dos pés em relação ao das pernas. Quando o assunto é velocidade, sabemos que nos primeiros 30 metros por segundo, eles têm que ir de 0 a 12 ou 13 metros por segundo e que toda a propulsão ocorre na parte frontal da sola do calçado. Sendo assim, estamos posicionando as travas aqui para que quando se movimentarem e aplicarem força, isso os faça acelerar para que corram cada vez mais depressa. Voltando ao Grand Prix do guepardo, as pessoas estão esperando para descobrir qual o felino mais rápido. Shaka é a favorita este ano, mas Zulu vai tentar a pole position. Ninguém conhece melhor a forma dos dois corredores do que a treinadora Doll Simons. Shaka é maior, tem a passada mais larga. Zulu é menor, seria de esperar que fosse mais lento. Mas ele sempre ganha de Shaka, acho que é porque fica mais perto do chão. Como incentivo, o mamífero mais veloz do mundo persegue uma coisa pequena, veloz e colorida para garantir a velocidade máxima. O primeiro na linha de partida é Zulu. – 80 km por hora é uma velocidade decepcionante. Shaka fará melhor? – 108 km por hora.
Shaka vence. E seu prêmio é o mesmo dos primeiros atletas olímpicos. Na Grécia Antiga, as Olimpíadas eram um pouco diferentes do que são hoje. Para começar, todos os participantes competiam nus. Os gregos acreditavam que as roupas atrapalhavam. Por isso, a palavra ginásio vem da palavra gímenos, que em grego significa nu. E os atletas nus não disputavam patrocínios lucrativos. Os vencedores não recebiam nada além de um ramo de oliveira e um jantar grátis com carne. E enquanto Shaka também come carne, nosso próximo concorrente se alimenta numa velocidade que manda qualquer concorrente para o espaço. Para alcançar velocidades extremas, é preciso correr riscos extremos. Descendo em espiral até a Terra, somente com a ajuda da gravidade é possível atingir a velocidade de 160 km por hora. Mas você pareceria parado comparado com a velocidade atingida pelo animal colocado no segundo lugar da nossa lista. É o falcão peregrino. Um mergulho de 322 km por hora faz deste o animal mais veloz do céu. Muitos paraquedistas ficam felizes por não mergulharem como um falcão. Afinal, a velocidade mais baixa permite que eles abram o paraquedas sem que o impacto arranque seus ombros. Mas algumas pessoas vivem procurando emoções fortes. Bem-vindos ao esporte radical da queda livre. Os competidores usam roupas especiais para reduzir a resistência do vento e mergulham de cabeça na direção do solo, caindo tão depressa quanto um falcão. É claro que o truque é ir reduzindo a velocidade para poder abrir o paraquedas. Mas o falcão peregrino não diminui a velocidade até pegar alguma coisa. Colisões no meio do ar são devastadoras para qualquer coisa que voe no céu. Aviões e pássaros não combinam. Só na América do Norte, as colisões com pássaros custam às companhias aéreas aproximadamente 500 milhões de dólares por ano. Não é à toa que as pessoas tomem medidas extremas para reduzir o problema. Aeroportos comerciais e bases da Força Aérea têm recrutado um tipo especial de combatente para patrulhar seu espaço aéreo. Conheçam Tom Stephan. Ele não é piloto. Ele é a equipe de terra de um verdadeiro asa indomável. Brooke, um falcão peregrino. Brooke e Tom criam espaço aéreo restrito em volta dos aeroportos. Seu trabalho é livrar a área de bandos de pássaros que causam acidentes. Mas Brooke não é uma assassina. Ela foi treinada para atacar o Tom. Nós atraímos o falcão e o fazemos mergulhar para uma isca com carne, e ele avança repetidamente. O falcão mergulha e os pássaros veem isso. Eles sabem que o falcão está trabalhando e que está com fome, e aí vão embora. Essa demonstração de força é suficiente para espantar os pássaros para outra cidade.
Brooke é mesmo o máximo. Mas nem mesmo ela pode competir com o primeiro colocado da nossa lista. Já vimos 9 colocados. São os melhores dos melhores. Apenas um animal se move mais depressa. O número 1 virá em seguida em Animal Planet ao extremo. Podemos encontrar o apressadinho mais extremo quase que em qualquer lugar da Terra. Deve ser a criatura de 6 pernas mais rápida que existe. Mas mesmo assim não pode escapar da entomologista do zoológico de St. Louis, James Stevens. A cicindela. Este besouro é um pequeno foguete. É o inseto mais rápido da Terra e provavelmente um dos mais ferozes. Ele também é chamado de besouro-tigre. Tenho visto besouros adultos agarrarem coisas como um tigre faria e sentar e esperar como os tigres podem fazer. A cicindela usa sua visão incrível para escolher um alvo. Aí ela aproveita a vantagem da grande velocidade para alcançar sua presa. Mas qual é a velocidade de uma cicindela? Se você puser uma cicindela numa pista de corrida, ela vai correr na mesma velocidade de um humano a passo ligeiro. Bem, 8 km por hora podem não parecer muito. Mas imagine se ela tivesse o mesmo tamanho de um humano. Em apenas meio segundo, ela venceria os 100 metros rasos. Para alcançar um besouro a 480 km por hora, precisaríamos de um carro de corrida. Mas há um problema em ser o corredor mais rápido do planeta. As cicindelas correm tão depressa que ficam cegas. Observe uma delas caçando. Ela corre e para. Depois corre e para. Seus olhos enormes funcionam bem quando ela está parada, mas assim que ela começa a correr, seus olhos não conseguem processar informação rápido o bastante para enxergar em volta. A cicindela, ou besouro-tigre, é a número 1 dos corredores mais extremos do planeta, porque literalmente corre às cegas. Imagine como é ser uma cicindela. Quando você está parado, pode enxergar perfeitamente. Mas aí você tem que correr e olhar em volta novamente. Você capta o alvo, corre e aí seus olhos não funcionam mais. Você fica cego até parar, procurar e começar de novo. Esse é um método de caça extremamente incomum. Mas quem se move tão depressa quanto a cicindela tem que encontrar soluções radicais. Por isso ela é a corredora número 1 da nossa lista. Afinal, quando se trata de velocidade, a cicindela realmente chega ao extremo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.